Vamos agora entrar com mais detalhe em cada um destes órgãos. Antes disso, veja comigo este vídeo curto resumindo os órgãos do sistema reprodutor feminino. Os sistemas reprodutores femininos e masculinos juntos trabalham para permitir que os seres humanos possam produzir descendentes e, com isso, passam informações genéticas de geração para geração. O sistema reprodutor masculino e feminino são formados por órgãos que incluem aqueles responsáveis pela produção de células sexuais, que são os gametas, células que transportam ou órgãos que transportam estes gametas e órgãos que também facilitam essa reprodução e a cópula. Bom, a fecundação ocorre, ela é um processo onde o espermatozoide penetra o gameta feminino, que é o óvulo, e assim essa informação genética em conjunto forma o ovo, e este ovo segue em direção ao útero para formar esse novo embrião. Esse embrião ele vai se transformando, crescendo e se desenvolvendo em feto até que ocorra o parto. Legal, né? Pois bem, falaremos agora de ovário, ou ovários no plural, porque é um órgão par. As mulheres têm 2 ovários que estão situados na cavidade abdominopélvica, sendo o ovário direito localizado muito próximo ao apêndice vermiforme, que é uma parte do sistema digestório do intestino grosso. Estes ovários estão ladeando o útero. Ovários têm o tamanho e o formato de amêndoas sem casca. Estas bolinhas, ou estes ovários, ou estes órgãos, são responsáveis pela produção e liberação de gametas femininos, que são os oócitos secundários. Quando eu falo liberação, é a partir da puberdade, quando a mulher começa a ter ciclo menstrual e ela vai ovular, liberar o oócito do ovário. Isto é liberar. A gente tem também a função de produção e liberação de hormônios sexuais, que são progesterona, estrogênio, são hormônios que levam ao desenvolvimento de características sexuais secundárias, além de serem muito importantes para a implantação e desenvolvimento do embrião na gravidez. Bom, a gente tem então este órgão que tem o formato de amêndoa, aqui desenhado de azul. Esse ovário, ele está ladeando o útero, então existe um útero e um ovário que está do lado do útero, tanto do direito quanto do esquerdo. Aqui eu só desenhei o ovário direito. O ovário, ele apresenta 2 extremidades, uma extremidade medial, que é chamada também de extremidade uterina, pois é a parte do ovário que está voltada para o útero. Ele possui a extremidade lateral, que também é conhecida como extremidade tubária, porque é a parte do ovário que está voltado para a tuba uterina. Estes 2 órgãos, eles ficam suspensos e eles estão fixados por alguns ligamentos. Um ligamento deste ovário, nós já falamos dele, que é o mesovário. É uma prega que conecta o ovário, a parte dorsal ou posterior do ovário, ao ligamento largo do útero. A gente tem um outro aqui, que é esse de verde, chamado de ligamento próprio do ovário ou ligamento útero-ovárico, que é o ligamento que une a borda uterina do ovário ao útero. Esse ligamento, no meu desenho, ele está bem afastado da tuba uterina, mas na peça anatômica real, a gente observa os 2 muito próximos. Então, este ligamento próprio do ovário, ele é localizado imediatamente inferior à tuba uterina. O outro ligamento é um ligamento chamado suspensor do ovário. É um ligamento que dentro dele passam nervos, vasos, que são vasos ováricos, e aqui a gente tem a conexão da borda ou extremidade lateral do ovário na parede lateral de abdômen, suspendendo o ovário. Por isso, o nome dele é ligamento suspensor do ovário. Bom, aqui a gente tem que esse ovário, na infância ou numa
numa menina, né, numa pessoa muito jovem, ele é liso e rosado. A partir da puberdade, onde a mulher tem o ciclo menstrual com liberação de óvulo, existem cicatrizes que vão se formando neste ovário. Então, ao avançar da idade, a gente tem um ovário cada vez mais esbranquiçado, acinzentado, rugoso, mostrando as cicatrizes de vários ciclos menstruais. Então, olha aqui, eu desenhei bem simples aqui uma glândula que está localizada na cabeça, lá no sistema nervoso central, chamada de hipófise. A hipófise é separada em uma região anterior, que é a adenohipófise, e uma região posterior, que é a neurohipófise. Acima da hipófise existe uma região chamada hipotálamo, e existe um eixo entre o hipotálamo e a hipófise, onde hormônios liberados no hipotálamo agem na hipófise. Alguns desses hormônios são conhecidos como hormônios liberadores de gonadotrofinas. Eles estão lá no hipotálamo e comandam a liberação na hipófise de FSH e LH. Aqui está escrito FSH, hormônio folículo estimulante. E aqui embaixo LH, hormônio luteinizante. Os dois partem da adenihipófise e eles são liberados na corrente sanguínea a partir de aumento de hormônio chamado liberador de gonadotrofinas. Então, FSH e LH são gonadotrofinas e são liberados na corrente sanguínea a partir da puberdade e promove o desenvolvimento de folículos que estão dentro do ovário. O ovário ele é cheio de camadas, né? Ele tem uma camada germinativa, ele tem túnica albugínea, ele tem córtex medula e dentro dessas regiões existem folículos. E esses folículos eles vão se desenvolvendo, vão maturando, por isso FSH, folículo estimulante, até que o pico de LH na corrente sanguínea ele vai romper um folículo maduro e o rompimento ou a ruptura deste folículo libera um óvulo ou um oócito do ovário. Essa liberação desse óvulo ou desse oócito cai na cavidade abdominopélvica e rapidamente ele vai para a tuba uterina. Quando isso acontece, há a formação de um corpo albicante, que é um corpo branco. Por isso, a gente tem aqui, quando a mulher não engravida, há a formação desse corpo albicante, por isso vai ficando cada vez mais esbranquiçado o ovário, né, no avançar da idade desta mulher. Bom, então a gente viu aqui o ovário e ele tem os seus meios de fixação.